aula, Pai. Nós iniciamos nesse portal do meio-dia, Pai. Nós queremos apresentar cada casa, cada lar, cada linhagem, cada geografia, e que nessa hora, Pai, os teus anjos comecem a ser liberados e comecem a se destacar em força e poder sobre a vida dessas pessoas. Aonde havia um decreto de morte, aonde havia um decreto de falência, aonde havia um decreto infernal, Pai, do tribunal das trevas contra essa pessoa, que nessa hora começa a ser expelido, começa a ser quebrado, começa a ser apodrecido esse decreto. No nome poderoso de Jesus, que todos os ataques que Satanás e seus demônios têm lançado contra essas pessoas que estão aqui, começam a ser agora abatidos, começam a ser anulados, começam a ser cancelados. Eu levo cada nome de cada pessoa que está aqui aos tribunais celestiais agora, e eu peço que a voz do sangue de Jesus venha clamar por misericórdia e justiça. Pai, se há alguma pendência no reino do Espírito, se há alguma pendência no tribunal celestial, que o Espírito Santo comece agora com fogo consumidor, consumir essa pendência, que o Espírito Santo comece a ministrar o coração dessa pessoa e mostrar qual que é essa pendência, e que no nome poderoso de Jesus, o reino dos céus venha se abrir agora, Pai, e que tudo aquilo que estava, Pai, em iniquidade, em iníquo, comece agora a ser lavado com as tuas águas, Pai, que o Espírito Santo nesse meio-dia comece a limpar o coração dessa pessoa, comece a limpar a mente dessa pessoa. Nós se erguemos nesse portal, Pai, no portal do meio-dia, erguemos a nossa voz para clamarmos por justiça divina, Pai. Tu és o justo juiz, tu és o dono da eternidade, tu és o dono do tempo, tu és o dono de tudo, Pai. Hoje nós queremos alinhar a nossa vida ao nosso ciclo de tempo, ao nosso ciclo de vida, para que nós não venhamos mais perder tempo, Pai, na nossa jornada, para que nós venhamos administrar, para que nós venhamos governar, porque nós somos chamados para governar sobre a terra, Pai. Nós se apresentamos diante de Ti, e todo o juízo das trevas contra nós seja silenciado pelo sangue de Jesus, pela voz do sangue de Yeshua HaMashiach. Declaramos que ao meio-dia, Pai, é a hora da exposição. E tudo que estava oculto nas trevas seja agora trazido para a luz. Toda acusação, toda injustiça, calúnia, toda sentença contrária escrita no mundo espiritual, Pai, seja agora anulada pelo poder da cruz. Porque o Senhor, Pai, é quem faz justiça e julga todas as causas. Salmo 103, versículo 6 vai dizer, Pai. Então nós clamamos agora, ó Deus, venha com a tua justiça e manifesta sobre cada um que está aqui. Manifesta sobre os lares, manifesta a sua justiça sobre essas famílias nesse portal do meio-dia. Manifesta a tua justiça sobre as nossas finanças, sobre nossos propósitos, Pai. Manifesta, Pai, a tua justiça na nossa nação, nos territórios espirituais, nos territórios onde cada uma dessas pessoas se encontram agora. Que esse portal do meio-dia se abra, trazendo verdade, trazendo honra, trazendo restauração. Aleluia! Toda palavra lançada contra nós, sem causa, seja condenada agora. Isaías 54, 17. Nós declaramos agora que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, Pai. Declaramos que a luz de Cristo venha dissipar agora toda a sombra, toda mentira, Pai. No nome poderoso de Jesus. Aonde você se encontra, fala assim: eu sou filho amado. Eu sou filho da justiça. Fala assim: o sol brilha sobre mim. Eu ando em verdade e nenhuma escuridão me dominará. Fala assim: Pai, a partir de agora, eu vou aprender a administrar o meu tempo. A partir de agora, eu vou aprender, Pai, a dar valor para o meu tempo. Fala assim: justo juiz, venha pelejar agora sobre as minhas causas e venha me dar vitória, no nome poderoso de Jesus. Aonde você se encontra, fala assim: nessa hora, eu dou uma ordem a todo o meu ser integral. Eu digo agora ao meu corpo se sujeita à minha alma. Eu digo agora, a minha alma, para minha alma, se sujeita à minha mente. Minha mente agora se sujeita ao meu coração. E o meu coração agora se sujeita ao meu espírito. Diga assim: meu espírito, se sujeite agora à pessoa do Espírito Santo, em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Amém. E só se você concorda, escreva aqui: amém. Perfeito? Todo mundo está aí? Todo mundo preparado? Hoje nós vamos falar sobre o poder do tempo. Uau! Quanto tempo que eu não ministro sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Claro que tenho aprendido também muito mais sobre isso. E hoje eu vou trazer essa visão para vocês. E como eu falei para vocês, todos vocês carregam tantos direitos, mas tantos direitos como filho, como cidadão dos céus, e você não usa esse direito. Você não usa nada disso. Porque se você usasse com todo respeito, com todo carinho, sua vida estaria muito melhor do que ela está hoje. Muito melhor.
De olhos fechados, eu posso falar que estaria muito melhor do que está hoje. Entende? Você estaria vivendo muito mais a totalidade. E hoje eu vou te explicar algo extraordinário, que às vezes você nunca entendeu. Às vezes você nunca entendeu. Eu já começo fazendo a seguinte pergunta, para fazer vocês pensarem. Pensarem e, claro, me responder, com certeza. Posso mandar? Primeiro ponto. O que o tempo significa para você que está aqui? Escreva aqui para mim. O que o tempo ele significa para você? Me diz aí. O que o tempo é para você? Oportunidade? O que mais? Precioso, certo? O que mais? Vamos lá, quero ouvir vocês. Precioso, rico em oportunidade. A irmã já emendou duas respostas e me deu uma só. Amém? Cumprir o propósito. Vamos lá. O tempo é Deus. Vocês são engraçados, hein, gente? O tempo é Deus, é? Eu quero que todos vocês escrevam assim, ó. O tempo é uma interrupção. Escreva isso. O tempo é uma interrupção. Só escreva isso por enquanto, que eu vou começar a mexer com a sua mente. Você sabia que o tempo, ele é uma interrupção? Uma interrupção do quê? O tempo, ele é uma interrupção da eternidade. Opa, peraí. O tempo é o quê? Escreva isso. O tempo é uma interrupção da eternidade. Pode escrever. Hoje eu vou bem devagarzinho, né? Ultimamente eu estou tentando trazer para vocês mais clareza, de uma forma mais pacífica. Então, o tempo ele é o quê? Anota isso. Uma interrupção. Eita, que vai caber aqui a palavra. Vamos lá. Então vamos lá, presta atenção. O tempo, ele é uma interrupção da eternidade. E eu quero que fique bem claro nessa mente, na sua mente, que foi dessa forma que Deus, ele colocou o homem no tempo para viver e ter esse conhecimento e mudar o seu conceito de vida. Sabia disso? Número um, vamos lá. Número um, o tempo, perfeito? Ele é uma interrupção da eternidade. Não, entenda que eu estou tentando mostrar aqui o desenho para ver se fica mais claro para vocês, tá? Eu já vou dando umas melhoradas. Por quê? Presta muita atenção no que eu vou explicar para você. Número um, se o tempo ele é uma interrupção da eternidade, para que Deus criou o tempo, gente? Alguém sabe me explicar para que Deus criou o tempo? Hã? Alguém aqui sabe falar para mim? Me diz aí, se você sabe. Vamos lá, eu quero que vocês pensem, vocês só vão aprender pensando. Para que Deus criou o tempo? Para quê, gente? Me diz aí. Alguém sabe me explicar o motivo? Hã? Sim ou não? Não, né? Vamos lá, então. Então, vamos melhorar isso daqui. Porque o máximo de clareza que eu puder trazer para você aqui, eu vou trazer. Certo? E hoje você vai entender o que é o tempo. Hoje você vai entender o poder que o tempo carrega. Perfeito? Então, vamos lá. Número um. Deus, ele criou... Ó, você estava aqui, ó. Eu vou te mostrar na onde você estava. Nós... Lembra que nós, antes da fundação do mundo, nós já estivemos com Deus, correto?
Você estava aqui, ó, na eternidade. Nós se encontrávamos na eternidade, perfeito? Só que Deus, o que que Deus ele fez? Deus ele pegou você da eternidade e agora ele colocou você no tempo. Olha só, agora Deus ele colocou você no tempo para que você venha viver. Presta atenção. Presta atenção. O homem estava na eternidade, Deus pega o homem da eternidade e ele cria o tempo para que o homem possa viver, para que na eternidade, porque agora, antes da eternidade, antes você estava lá na eternidade, agora você está no tempo. Tem coisas que eu sei que vocês não conseguem entender, entende? Por quê? Tem, às vezes, quando você está prestes para vencer, às vezes, quando você está prestes para viver algo bom na sua vida, aquilo que está para vir de bom parece que não acontece. Parece que aquilo não vem. E por que isso? Mas, espera aí. Quando você entende sobre o tempo, agora você consegue resolver isso. Vocês estão entendendo até aqui? Já abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Abre aí. Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Então, muitas coisas não acontecem para você, ou melhor, muitas coisas que iriam acontecer, mas no final não dá certo, é porque você não entende sobre tempo. É porque você não entende nada sobre o tempo. Vai anotando isso. Mas a partir do momento, a partir, né, da hora que você começa a entender o que é o tempo, agora você começa a administrar o tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Deixa eu abrir aqui. Amém? Tá um calor aqui hoje, mas vamos lá. Gênesis capítulo de número 1, versículo 14. Olha o que vai dizer aqui, ó. Declarou Deus: haja iluminares no firmamento dos céus, do céu, quer dizer, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Vou ler de novo. Isso aqui é impressionante. Se ainda não entrou na sua cabeça, vai entrar. Declarou Deus: haja iluminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E agora, vocês sabem para que serve o tempo? Alguém tem mais uma noção, mais uma ideia melhor de como que funciona, para que serve o tempo? Alguém tem alguma noção? Por quê? Presta atenção nisso aqui. A maior arma que o diabo usa contra você e eu é uma palavra chamada distração. Consegue entender? Anota isso. A maior arma que o diabo usa contra você e eu é a distração. Certo? A distração, ela te mantém longe do seu propósito. A distração é o que o inimigo usa para parar você. E ele tem conseguido parar você. Porque até hoje você não sabe quem é você. Até hoje você não sabe qual é a sua identidade. Até hoje você não está vivendo aquilo que Deus escreveu no livro dele, nos dias que era para você estar vivendo. Até hoje você está vivendo de migalha em migalha. E eu vou explicar para você. Você vai entender. Tem que estar claro? Vamos lá. Vamos supor. Deixa eu tentar usar aqui outra expressão. Certo? Vamos supor que você que está aqui nessa aula, vamos supor que você nasceu para ser esse celular. Estou dando apenas um exemplo. Só que Satanás, o diabo, ele colocou um engano na sua mente que você nasceu para ser essa caneta. Né? Ele colocou um engano na sua mente que você tem que ser uma caneta. Essa é a arma mais eficaz que Lúcifer ele usa contra você. E ela funciona demais. Uma arma que Satanás ele coloca na cabeça das pessoas um engano, um erro, igual eu ensinei para vocês ontem. Ontem eu ensinei uma grande arma que o diabo não fala nem na segunda, nem na terceira pessoa, ele fala na primeira pessoa. Entende? Então, quando você faz o que não era para você fazer, é como se você estivesse colocando um buraco negro em você. Anota isso. Quando eu faço o que não é para me fazer, é como se eu colocasse um buraco negro em mim.
Entende? E esse buraco negro, ele nunca vai ser preenchido. Se você não aprender a configurar o seu espírito para você começar a viver o propósito. Se você não tiver clareza disso, você vai viver sempre uma frustração. Você precisa ter clareza sobre o tempo. A sua frustração, ela faz você ter uma má interpretação do tempo. Sabia disso? O diabo, desde o ventre da nossa mãe, ele tenta fazer com que nós venhamos ter traumas. Anota isso. O trauma é uma ferida, correto? E essa ferida, ela traz um impacto tão forte na sua alma que faz você enxergar tudo de uma maneira diferente. É como se você quebrasse as lentes do seu óculos e agora você não enxerga mais nada certo. Você enxerga agora com o óculos de Satanás. E isso faz você ver tudo o contrário. Igual eu falei ontem para vocês. Eu falei ontem, você viu. E, infelizmente, tem pessoas que não entram na cabeça. Não encaixa. Mas é porque ela não enxerga. E ela não tenta fazer de nada para enxergar. Consegue entender? Estão entendendo, pessoal? E agora, quando você enxerga errado, você vai fazer tudo errado, tudo contrário. E isso faz você não cumprir o seu propósito. E você acaba fazendo o quê? Interpretando tudo errado. Tudo contrário. Quando você rejeita o seu propósito, você acaba sendo igual Lúcifer. O não cumprimento do seu propósito te faz ser uma pessoa frustrada, infeliz. E você não nasceu, entenda isso. Você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para cumprir um propósito. Já falei isso. Você nasceu para cumprir um propósito. Deixa eu procurar um versículo aqui. Deixa eu ver onde está. Só procurar primeiro. Veio a minha memória aqui agora. Para me poder trazer para você essa revelação. Deixa eu só achar aqui. Mas até que está claro para vocês, sim ou não? Me diz aí. Me diz aí se até aqui vocês estão conseguindo acompanhar. Estão conseguindo entender se está fazendo sentido? Está encaixando aí na sua mente? Mas está encaixando de verdade mesmo ou você só está escrevendo? Quero ver resultados. Quero ver você aplicando. Olha só. Isaías 46, versículo 9. Abram aí, Isaías 46, versículo 9. É isso aí. Bora para cima. Deixa eu ler aqui já, para nós ganharmos tempo, ok? Isaías 45, versículo 9. Olha só. Recordai-vos dos acontecimentos passados, há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e não há nada nem ninguém que se compare a mim. Aqui, o próprio Deus ele está falando para nós se recordarmos do nosso momento na eternidade. 46, 9. Entende? Aqui, Deus ele está deixando claro que nós temos que se lembrar do que vivemos na eternidade. Você sabia que dentro de você tem toda a Torá? Quantos de vocês sabia disso? Você sabia que dentro da sua alma tem toda a palavra de Deus? Você sabia, agora vamos lá, que ler a palavra significa se recordar? Hã? Em hebraico, ler a palavra significa se recordar. O Eterno, ele coloca dentro de você a palavra dele. Você tem toda a Bíblia dentro de você, querido. A sua alma tem todas as letras hebraicas. A sua alma, ela tem toda a Torá escrita nela. E aí, o que você me diz agora? O que você me diz agora? Vocês estão ouvindo perfeitamente, gente? Tô tendo alguns barulhos de fundo aqui, mas acho que tá dando para vocês ouvir, né? Então, sua alma, toda vez que você lê a palavra, Cláudia, você está se recordando do que já está dentro de você. Ler significa aprender, significa se recordar. Isso que eu estou ensinando para você, eu estou fazendo você se recordar do que já está dentro de você. Essas informações todas já estão dentro de você.
Por isso que você fica tão impactado e por isso que você acaba se identificando. Entende? Você se identifica, você se encaixa. Você se encaixa nas coisas que a gente ensina. Porque sua alma, ela está se recordando de tudo que ela já viveu na eternidade. Faz sentido o que eu estou falando, sim ou não? Entende? Por isso que o Eterno, ele coloca dentro de você a palavra dele. Por isso que ele fala para nós se recordarmos do que nós vivemos na eternidade. Porque dentro de você tem tudo que você viveu na eternidade. Agora você pode ver, em Isaías 46, aqui também, mostra que aqui fala para você despertar a amnésia da sua alma. Porque sua alma teve uma amnésia. Entende? Você pode ver que no Isaías 43, Deus fala assim, para esquecermos do passado. Deus fala para se esquecermos do passado da terra, Isaías 43. Só que em Isaías 46 ele fala para lembrarmos do passado. Olha que loucura. Para quem, né, para quem não entende, vai entender tudo errado. É ou não é? Por isso que eu não vejo quase ninguém explicando isso aqui. Entende? Quando ele fala para lembrar, olha só, recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo. Ele está falando, sabe do quê? De quando você estava com ele na eternidade. Ele está falando para você despertar a sua alma. Ele vai dizer, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e não há nada nem ninguém que se compare a mim. Isso é extraordinário. Entende? Então, no meio do seu nariz, depois eu vou explicar para vocês isso, tem uma digital. Lá em Salmos mostra isso, mas eu não vou ensinar isso hoje, não. Hoje eu não vou mostrar isso, não. Você tem uma digital. Você tem uma digital aí. Depois eu vou explicar isso para você. Que é bem aqui, ó. Acho que vocês sabiam disso, né? Aqui nós temos uma digital. Você sabia disso? Sim ou não? Me diz aí, se vocês sabiam disso. Não sabia, tá vendo? Eu vou ensinar para vocês isso. Você sabia que... Não vou falar isso agora, não. Senão vocês vão ficar todo querendo saber. Deixa. Uma outra hora eu explico. E vai ficar tudo mais claro para vocês. Ok? Então, lá em Gênesis 1, agora volta lá para Gênesis 1. Então, aprender significa se recordar. Deus, ele não esconde nada de você. Gente, Deus, ele não esconde o seu propósito de você. Deus, ele esconde para você. Ele guarda para você. É diferente. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo, porque isso aqui é muito poderoso. Eu amo essa palavra aqui. Eu falo para você, eu amo essa palavra aqui. Porque isso aqui foi o que mudou minha vida quando eu entendi o princípio dessa palavra. O princípio do tempo. Eu falo para vocês, quando eu falo que as coisas, né, que o que eu aplico muda a minha vida, porque eu aplico, entende? Se você aplicar, vai mudar a sua vida também. Olha só, Gênesis 1, versículo 14, veja bem. Declarou Deus, haja iluminares no fundamento dos céus, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Entenda algo, o Eterno, ele te deu tempo, anota isso, o Eterno, ele me deu tempo para mim descobrir o meu propósito e para ele revelar, é, e para mim cumprir o meu propósito aqui na Terra. O Eterno, ele te deu tempo para você descobrir o seu propósito, porque ele quer revelar isso para você. Ele quer revelar o seu propósito para você. Deus, ele não está no tempo, tá, gente? Quantos de vocês acham que Deus está no tempo? Ah, isso aqui acho que vocês sabem, né? Não é possível. Não é possível. Me diz aí, o que vocês acham? Na onde que Deus ele está agora? Ele está no tempo ou ele está fora do tempo? Hum? Na eternidade. Isso. 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 Deus, ele não está no tempo. Deus, ele criou o tempo para nós, certo? Deus criou o tempo para nós. Quando você fala assim, agora eu vou te ensinar uma coisa que você vai ficar chocado. Posso? Posso?
Você sabia que quando você fala assim, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, você está desonrando a Deus? E aí? Sabiam disso? Ai, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Você está desonrando a Deus. Isso é um desrespeito para Deus. Sabia? Por quê? Porque Deus, ele pega você da eternidade, certo? E ele te coloca no tempo. Olha só, como eu mostrei para vocês aqui, eu faço um desenho que eu sei que fica bem mais dinâmico. Deus, ele pegou você daqui e ele colocou você agora aqui no tempo. Eu sei que tá tudo bagunçado aqui, mas tô escrevendo rapidinho só para acelerar, ok? Então, o certo não é você falar Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Isso é uma desonra para Deus. Qual é o certo? Deus é bom de eternidade em eternidade. E aí, faz sentido o que eu tô falando? Tô falando abobrinha aqui. Tô ensinando vocês, tô corrigindo vocês. Esse é o meu papel. Entende? Tirar o que deixar você, né, em ser um analfabeto gospel, para agora você ser uma pessoa alfabetizada. Sim, claro que faz sentido, tá claro. Deus não é bom o tempo todo, porque ele não está no tempo. Deus é bom de eternidade em eternidade, querido. Você falar que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, é uma desonra para Deus. Pior que eu vejo, não vou falar isso aqui não, mas deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Então presta atenção. Deus, ele não está no tempo. Agora me diz uma coisa. Se Deus tirou você da eternidade e colocou no tempo, para que ele fez isso? Alguém sabe para que Deus fez isso? Tirou você do tempo, tirou você da eternidade e colocou você no tempo? Para que ele fez isso, gente? Entenda algo. Amar a Deus é amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece. Eu expliquei isso para vocês, lembra? Entende? Não saber quem é você te faz ter um dia pior do que o outro. Anota isso. Não saber quem eu sou me faz ter um dia pior do que o outro. Deus, ele criou o tempo, ô Cláudia. Ele colocou você no tempo e ele criou o tempo para marcar o tempo. Nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1:14, nós acabamos de ler. Ele deixa muito claro que Deus, ele criou o tempo para marcar dias, né, ou seja, datas, anos e estações. O tempo foi feito para marcar. Ó, Deus criou o tempo para marcar. Se você não tem a revelação do tempo, você nem sabe quem é você. Com todo respeito. Você sempre se deixa por último. Você deixa por último o que você já deveria ter entendido e feito há muito tempo. O tempo, ele é uma atmosfera e você está dentro dessa atmosfera. E por que você não sabe sobre o tempo? Como que você vai cumprir o seu propósito se você não sabe de tempo? Deus, ele está fora do tempo. Deus, ele está na eternidade. Deus, ele está na eternidade. Nós que estamos no tempo. O tempo é uma interrupção da eternidade. Ok? Então, Deus, ele não se encontra no tempo. Deus, ele se encontra na eternidade. Certo? Daniel, capítulo 2, versículo 20. Vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Me diz se até aqui está claro. Se até aqui tá bom para vocês. Ok? Me diz aí se está claro ou não. Daniel 2, versículo 20. Olha o que vai dizer, ó. Seja bendito Elá, o nome de Deus, para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Espera aí. Versículo 21. Perdão, 21. Ele muda as épocas, olha só, ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis
e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios. Primeiro ponto, não é todo mundo que tem sabedoria, não. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Eu não ia nem falar isso aqui, mas tem que buscar e querer, né? Já que deixa bem claro. Mas agora vamos lá, que não é esse o foco. Por que que Deus, ele remove reis e ele não... Não, por que que reis... Deus aqui mostra que ele remove reis, estabelece reis. Mas Deus só remove reis porque eles não entendem sobre tempo. Você sabia que tem pessoas que elas não merecem certos cargos? Sabia? Deus, tem pessoas que não merecem certos cargos, mas Deus, ele não tira, porque, isso aqui você não vai entender. Só que, coloca isso na sua cabeça. Quando Deus, ele te dá uma certa situação, é porque você entrou na sua linha de tempo. Eu demorei muito para me entrar na minha linha de tempo. Hoje eu não vou falar sobre a linha de tempo, eu vou dar um treinamento sobre isso, certo? Porque você tem que entrar na sua linha de tempo. Eu me desconectei de quem eu tinha que me desconectar e eu consegui acessar a minha linha de tempo e receber o que estava me esperando na minha linha de tempo. Só que depois, uma outra hora, eu vou explicar para você como que funciona isso. Você sabia que tem pessoas que, quando ela é, vamos dizer assim, destronada, é porque ela não respeitou o tempo? Ela não entendeu o tempo? Por quê? Se você não entendeu o tempo, anota isso, você perde várias e várias oportunidades. O tempo, ele é implacável. Toma nota. O tempo, ele é implacável. Se você não conhece de tempo, você sempre vai perder tempo. Escreva isso aí. Não entender de tempo só me faz perder tempo. Pode escrever. Não entender de tempo só me faz perder tempo. Agora, vamos lá. Anota isso daí. Existem 3 fases do tempo. Escreva isso. 3 fases do tempo. Vamos lá. Anota isso. Existem 3 fases do tempo. Número 1, passado. Certo? Passado. Número 2, presente. Número 3, futuro. Anotem isso. Passado, presente e futuro. Esses são as três fases do tempo. Ok? Vamos ver se vocês pegaram. 3 fases do tempo: passado, presente e futuro. Correto? É muito importante vocês entenderem isso. Deus, ele nos dá o tempo para esquecermos do nosso passado. Olha só, presta atenção. Para que? Olha como que o tempo ele está ao meu e ao seu favor. Certo? Presta atenção. 3. Para quem não conseguiu ainda anotar, escreva isso. Vocês estão conseguindo ler, gente? Vocês estão, né? Estão lendo aí, né? Ou não? Tá conseguindo ler? Ah, maravilha. Então, vamos ver se eu estou conseguindo enxergar. Ah, tá certo. Presta atenção. Deus, ele nos dá o tempo para que nós venhamos esquecer do nosso passado. O passado foi duro e ele precisa ser esquecido. Entende? Você precisa esquecer o passado. Quando você esquece o seu passado, agora, anota isso. Anota isso. Quando eu esqueço o meu passado, agora você tem uma nova oportunidade no futuro. Estão entendendo, gente? Vamos lá. Tô organizando aqui para vocês entenderem melhor. Certo? Todas as vezes que você esquece o seu passado, agora você tem uma nova oportunidade no seu futuro. Sabe por que você não vive coisas novas? Porque você não esquece o passado. E isso mantém você preso. Sabia? Já era para você estar curado. Já era para você estar vivendo muitas coisas boas.
Porque gente, a falta de você esquecer, anota isso. A falta de esquecer o passado me torna um prisioneiro do passado. Escreva isso. A falta de esquecer o passado, não, melhor, fala assim, não esquecer o passado me torna um prisioneiro dele. Pode escrever isso. Não entender o passado me torna um prisioneiro. Chegou atrasada mesmo, hein? Perdeu muita coisa. Mas fica aí que dá tempo de aprender. Dá tempo de você de recapitular. Amém? Não esquecer o passado, então, vai sim, vai ficar gravado sim. Entendeu? Então, não esquecer o passado se torna um prisioneiro do passado. Tem gente que ela tá presa no passado. Tem gente que ela tá aqui hoje, vivendo o presente junto com a gente, só que ela tá em grades invisíveis. Consegue entender? Ela tá enjaulada. É assim que muitos de vocês estão, ó. Enjaulado no seu passado. Muitos de vocês estão aqui, ó, presos no seu passado. Só que o futuro te espera. O futuro te espera. Estão entendendo? Até que tá claro para vocês? Não esquecer o passado te mantém preso em prisões do passado. Deus, ele tem grandes coisas preparadas para você viver, mas ele diz para você, larga o passado. O passado precisa estar no passado. Esse é o lugar do passado. Quando você esquecer o que fizeram com você no seu passado, você abre uma porta. Anota isso. Quando eu esqueço o passado, o futuro me abre uma porta. Uau, isso é impressionante. Até eu tô ficando impressionado. Quando você esquece o passado, agora o futuro, ele te tem uma nova porta te esperando. E aí, o que você me diz? Vai continuar preso ao passado? Quando você esquece o seu passado, você abre a porta do seu futuro. Lembrar do passado te faz carregar peso. Porque o futuro acaba não chegando. Gente, por que o futuro não chega para muita gente? E quando ele chega, ele vem igual ao passado. Muitos de vocês estão vivendo um futuro que é idêntico ao seu passado. Que, na verdade, você trouxe o passado com você. Você está andando. Já viu um preso andar? Um preso andar dentro de uma jaula? É como se estivesse numa jaula andando, carregando ali a sua prisão. Entende? Hoje eu vejo muitas pessoas que são livres no ir e no ir e no vir. Tem direito de ir e vir. Só que essas pessoas estão aprisionadas em cadeias espirituais, em grades na mente. Consegue entender? Tá claro para vocês aqui? Então, o futuro não chega para muitos de vocês que estão aqui, e quando chega ele vem igual ao passado, porque você não esqueceu o passado. Isso é ruim, isso é horrível, isso é ruim, não é ruim, gente? Entende? Agora, vamos lá. Quando eu esqueço o meu passado, agora eu agarro o meu presente e agora eu viverei um futuro brilhante. Mas para isso você precisa deixar o passado para trás. O nome, pessoal, o nome já diz presente. Quando você esquece o seu passado, o seu presente te dá um presente. Aí uma porta se abre para você no futuro. Portas fechadas são apenas para pessoas que carregam o seu passado. Muito ruim, demorei muito tempo para entender isso. E aí você se quebrou no meio, né? Quando a gente não entende, a gente se quebra de todos os lados até a gente, né, entender alguma coisa. Senão vai continuar se quebrando. Entende? Então, portas fechadas são para pessoas que carregam seu passado. Se você que está aqui, não adianta reclamar, não adianta você murmurar, falar que já fez de tudo. Você não fez de tudo. Você não largou o passado. Você está toda hora reclamando. Está toda hora falando do seu. Gente, quem fala o problema vive o problema. Será que não encaixou na sua mente ainda isso?
Tem pessoa que adora falar no problema. Ai, que não sei o quê, que não sei o quê. Só vive presa no passado. Entende? Pessoal, o seu maior problema está no seu passado. Seu passado, ele é tóxico. Seu passado é 100% tóxico. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui ou eu estou falando bobagem? Me diz aí. Tá fazendo sentido? Será que, de fato, esse sacrifício que eu estou fazendo aqui está valendo a pena? Vocês estão pegando isso aqui? Me diz aí. Hum? Faz sentido? Então vamos lá. Então vamos prosseguir. Uma das coisas que eu ensinei para você bem no comecinho é que o tempo ele é uma interrupção da eternidade, correto? Perfeito. O tempo, ele faz parte, perdão, o tempo é uma interrupção da eternidade. Para quem entrou agora, para quem entrou agora há pouco, já anota isso. O tempo é uma interrupção da eternidade, que nós já passamos por essa etapa. Mas presta atenção, e eu também falei, que falar que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, isso é uma desonra para Deus. Hoje eu vejo as pessoas cantar louvores falando Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mas se você for parar para você pensar, o eterno, nosso Deus, ele não está no tempo. Ele está fora do tempo. O eterno, o nosso Deus, ele está na eternidade. Entende? Ele está fora do tempo. Aonde que ele está? Opa, aqui, ó. Deus, ele está na eternidade. Certo? Perfeito? Então, presta atenção. Se você for parar para analisar, os outros deuses também são bons, porém, nem se comparam ao nosso Deus. Nosso Deus, ele é superior ao tempo. O tempo não é capaz de conter o eterno. O tempo não é capaz de conter o eterno. Então, quando você fala que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, isso é uma desonra. E se você não entende de tempo, você não sabe nem interpretar o tempo, e você está morrendo sem cumprimento. E se você não entende isso, você acaba se tornando um suicida. Uma pessoa que não sabe aproveitar o tempo, ela é uma pessoa suicida, ela está morrendo de uma forma gradativa. O tempo ele é muito superior do que você possa imaginar. Você sabe como que a morte opera? A morte, ela é uma estrutura. Entende? Eu vou mostrar para você aqui agora uma forma que a morte ela se manifesta. A morte ela se manifesta através das enfermidades. Se um órgão do seu corpo estiver enfermo, ali você sabia que tem um espírito da morte? E aí? O que vocês me dizem aí? Se um órgão do seu corpo estiver enfermo, ali tem um espírito da morte. Ali é uma manifestação da morte. Sabia que aquela parte do seu corpo, a morte ela está se manifestando ali através daquele órgão? Entende? É uma manifestação da morte sobre aquela parte do seu corpo. A morte ela se manifesta através da depressão. O sono da depressão, assim como diz lá em Jó, né, o sono da morte. Então, eu acabei de mostrar para vocês em Gênesis capítulo 1, versículo 14, para quem entrou também agora, pode abrir e ler, para quem entrou agora, quem já leu comigo não precisa ler, isso é importante para você ler, porque ela deixa bem claro que Deus criou o tempo para marcar dias, para marcar anos, estações, para marcar as datas que nós vivemos. Porque se o tempo fosse bobagem, por que Deus criou o sol? Por que Deus criou a lua? Por que Deus criou as estrelas? Por que Deus criou os planetas? Para marcar o tempo. Para que Deus criou o tempo? Lembra? Para marcar o tempo, para marcar tempos, estações, ciclos e temporadas. O tempo é uma atmosfera que Deus criou para que eu e você pudesse estar dentro dessa atmosfera, para que uma vez que nós temos uma sabedoria, uma consciência profética, para que eu e você possa desfrutar daquilo que Deus colocou dentro do nosso espírito e dentro da nossa alma. Deus, ele não está no tempo. Deus, ele está fora do tempo, mas ele coloca você no tempo. Para quem entrou agora, vamos lá. Você estava na eternidade. Deus, ele pegou você da eternidade, ele colocou você aqui. Correto?
Ele colocou você no tempo. Tá todo mundo entendendo aí? Deus, ele coloca você no tempo para ele, e ele marca o tempo. Ele marca o tempo, ou seja, o dia que você nasceu, a data do seu nascimento, igual para quem faz o mapa de destino, quem não fez ainda, não sabe o que está perdendo. Não sei o que você está esperando da sua vida. Está perdendo tempo. Tá perdendo. Hoje você vai aprender a não perder mais tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você está perdendo tempo. Você não tem noção do que você está perdendo. Ó, a Mari fez o dela ontem, né, Mari? A Mari fez o dela ontem. Então, presta atenção. A data do seu nascimento é um marco na sua história. A data do seu nascimento é um marco na sua vida. É um dia que deixou um marco. Por isso que nós comemoramos toda vez que nós fazemos aniversário. Entende? A data do seu nascimento é um marco na sua história, mas por falta de conhecimento, você trata o dia do seu nascimento como um dia em vão. Entende? Às vezes pode ser que você quase morreu quando você nasceu, né? Às vezes alguém não queria que você nascesse. Você já pode ser atacado, rejeitado desde o ventre da sua mãe. Entende? Só que, e aí por conta disso você não aprendeu a celebrar a data do seu aniversário, a data do seu nascimento. Se você não entende a importância do dia que você nasceu, você sempre vai pegar o dia mais importante da sua vida e jogar na lata do lixo. Anota isso. Existem duas datas mais importantes para todos nós. Anota isso. Existem duas datas mais importantes na vida de todo ser humano. Número 1, o dia que você nasceu. Número 2, o dia que você descobre para que você nasceu. Essas são as datas mais importantes na vida de um ser humano. O dia que ele nasceu e o dia que ele descobre o porquê que ele nasceu. Seu nascimento está marcado nos céus, querido. Esse dia é um dia muito importante. Seu nascimento é um marco na sua vida. O dia do seu nascimento está escrito nos céus. Sabia disso? Por isso que nós fazemos o mapa de destino, nós acessamos o que está escrito nos céus. Aí as pessoas, mentira, isso que não sei o que. Vem fazer com a gente para você ver, porque você não tem. Claro que para mim desenvolver essa capacidade demorou muito, demorou muitíssimo. Foi fácil não. Por isso que tem um preço para você pagar. E outra, o valor que nós cobramos do mapa de destino, acho que internacionalmente é o mais barato que você vai achar, por enquanto. Então presta atenção. Se eu fosse você, eu fazia logo, antes que eu coloque ele no valor justo. Então presta atenção. O dia do seu nascimento está escrito lá nos céus. Você marcou a história, sabia? Sabia que você marcou a história? Você que pensava que você era qualquer pessoa, você não é qualquer pessoa, não. Você marcou a história. O seu nascimento foi celebrado, ele foi desejado. Pode ser, talvez você foi fruto de um abuso, mas isso, né? Isso não tem importância. Talvez você foi rejeitado, talvez você foi esquecido, mas não significa nada. Não significa, isso não significa nada porque Deus ele te trouxe aqui. E o dia que você nasceu marcou a história. O inimigo da sua alma, ele não quer que você descobre isso, porque por trás da sua dor tem todo o seu potencial. Escreva isso. Escreva aí. Por trás da minha dor é aonde se encontra todo o meu potencial. Tá fazendo sentido para você, gente? Me diz aí. Sério mesmo. Eu preciso de um feedback. Eu preciso entender se vocês estão entendendo. Todo mundo entendendo? Todo mundo mesmo? Quem não está entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o que já foi explicado aqui? Sobre o que já foi explicado. Não? Maravilha. Então, um sinal que tá todo mundo entendendo. Se qualquer dúvida, vocês me falam, tá, gente? Não engole essa dúvida não, para você não ficar com ela. Pode ser que você acabe, né? Essa dúvida pode atrapalhar você. Então, o inimigo da sua alma, ele não quer que você descubra isso. Porque por trás da sua dor tem um potencial. Se você teve dificuldades para nascer, né? Você nasceu para ser um libertador, sabia disso? Se você batalhou para viver, você nasceu para guerrear. Mas os seus primeiros dias aqui na Terra foi muito difícil. Você pode
ter sido que você tenha, pode ter sido que você tenha tido doenças, enfermidades. Isso é porque o seu destino aqui será um destino de curar pessoas. Você tem que entender isso. Nós também lemos Daniel 2:20. Vamos voltar lá para Daniel 2:20? Vamos lá, Daniel 2:20 de novo aí. Teve gente que entrou agora também, para a gente conseguir trazer mais clareza. Eu preciso explicar isso para vocês primeiro, para me poder ensinar e dar um treinamento para vocês sobre tudo isso. Inclusive, para quem vai ouvir essa gravação aqui, não se esqueça de deixar um like, ok? No nosso canal. Nós estamos fazendo isso aqui para ajudar vocês, então ajude a gente aí também. Aprenda a honrar quem honra vocês. Ok? Para quem vai ouvir a gravação. E vocês também, vocês que vão ver a gravação, todos. Aqui tem 17 pessoas, ó. 17 pessoas? Não. 17 pessoas. Os primeiros 17 links lá, tem que ser os likes, tem que ser de vocês, hein? Nem que você não vai ouvir, entra lá e deixa o seu like. Eu vou começar a ensinar ao vivo. Gente, aqui, ao vivo pelo TikTok, eu quero. O TikTok não, perdão. Eu não vou ficar fazendo mais live mais pelo TikTok. Só pelas madrugadas. Mas agora as lives que eu vou fazer vai ser tudo ou pelo Instagram ou pelo YouTube. Só que eu não estou fazendo live ainda pelo YouTube, porque tem um limite. Tem um limite de pessoas. Depois que colocar o limite, não pode entrar mais ninguém. Por enquanto. Eu preciso de 1.000 inscritos para me poder avançar. Então, você que vai ouvir essa gravação aí, você que está ouvindo aqui, eu tenho certeza que até aqui isso já marcou a sua vida. Então, deixa o seu like, compartilha aí, porque isso vai ajudar outras pessoas também. Vamos fazer isso chegar em um número maior de pessoas, para que essas pessoas venham ser libertas. Amém, Ivanete? Fique em paz. Amém? Então, vamos lá. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Não, versículo 21. Não, vamos ler o 20 e o 21, vai. Vamos ler os dois. Eu sempre confundo esse versículo, gente. Vamos lá. Seja bendito Alá, o nome de Deus, para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Versículo 21. Ele muda as épocas, olha só, ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos verdadeiros sábios, entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Olha só, aos que buscam discernir e conhecer. Por isso que se você não busca, se você não se esforça, se você não move o músculo para entender, é igual eu falei ontem, síndrome de Gabriela, não invista nessa pessoa. Eu falei isso ontem para vocês. Então, não discernir tempos, pessoal, não entender estações, vai remover você de lugares de autoridade, como aqui mostra que ele destrona reis. Eu vou repetir. Não discernir tempos, não entender estações, vai remover você de lugares de autoridade. Agora vamos mudar. Não discernir, agora vamos para o positivo. Discernir tempos e entender estações vai te colocar em lugares de autoridade. Você tem essas duas escolhas, essas duas opções você tem. Discernir o tempo e estar no lugar de autoridade, ou não entender, não discernir, não ligar para nada e sair da onde você deveria estar no lugar de autoridade. Isso aqui está mexendo com muita gente. Depois da aula de ontem, eu tenho certeza que muitas pessoas vão começar a entender muito mais rápido. E quando eu falo para uma pessoa que ela não vai mudar, isso é para desafiar ela, para ela pegar, sabe, aquela emoção que eu falei, usar como um poder e falar, eu vou mudar, eu sou capaz de mudar. Entende? Por isso que eu preciso testar vocês, para ver se vocês estão preparados para ir para o próximo nível. Para quem já está comigo há algum tempo, eu tenho falado que eu ia subir o nível, com a Josi, a Kátia, né, as pessoas que já acompanham a gente. Eu já falei que eu ia subir o nível, eu estou subindo o nível. Agora, eu quero subir mais ainda. Eu só preciso que você comece a entender, para que nós possamos avançar. Mas eu não quero que vocês fiquem para trás. Só que eu sei que alguns vão ficar. Eu sei. Mas se você, a partir de agora, dá importância, dá valor para isso, colocar na sua mente, focar, mesmo sem vontade, o seu cérebro ele vai pegar isso. Eu até postei um vídeo lá, eu estou postando uns vídeos de inteligência lá, vocês podem ver que explica sobre isso. Amém? Amém, Gessiane? A Gessiane, nossa, a Gessiane fica só impressionada. Então, é muito importante você entender isso. Isso é muito importante.
Ok? Até aqui tá claro? Agora, quando eu entendo o valor do tempo, eu dou um passo à frente da autoridade. Anota isso todos vocês aí. Quando eu entendo o valor do tempo, eu dou um passo à frente da autoridade. Se você está num lugar de autoridade, é porque você entendeu o tempo, querido. E hoje eu quero ajudar você com essa porção de sabedoria e a nunca mais você enxergar o tempo da forma errada, da mesma forma que você enxergava ontem. Por quê? Vamos lá para as 3 fases que eu expliquei para vocês. Para quem anotou, quem não anotou, escreva. Só quem não anotou, escreva aí 3 fases do tempo. Quem não anotou, tá? Para você ver, eu tô recapitulando até para quem entrou agora. Mesmo se entrou agora, você ainda vai comer aqui um, uma fatia desse bolo bem servida. Então, presta atenção. 3 fases do tempo. Anota aí. Passado, presente e futuro. Correto? 3 fases do tempo. Escreva isso. Nós temos a fase do passado, certo? Nós temos a fase do presente e nós temos a fase do futuro. Correto? O mais interessante é que o passado ele tem um poder. Sabia que o passado ele tem um poder? Sabia disso? Além de registrar as memórias, além de registrar todos os acontecimentos, ele tem um lado positivo, não tem só um lado negativo. Quem quer aprender qual é o lado positivo do seu passado? Quem quer aprender? Escreva eu. Maravilha. Então presta atenção. O passado, ele também tem um lado positivo, certo? Por quê? Vamos lá, agora vamos para a prática. Todas as vezes que você deixa o seu passado, como eu falei para você, que o seu passado é uma prisão, deixa eu abrir aqui de novo. Seu passado é uma prisão. Tem muitos de vocês que estão assim, ó, presos dentro do passado. Presos. Exatamente presos. Correto? Quando você deixa o seu passado para trás, agora você abre uma porta, lembra que eu expliquei? No seu futuro. Certo? Quando você esquece o passado, você deixa o passado para trás, agora no seu presente se abre uma porta para o seu futuro. Então, eu vou falar agora para você qual é o lado positivo do passado. Por quê? Deus criou essa fase do passado para nos proteger. Para proteger eu e você, para nos guardar. Vamos lá, agora presta atenção no que eu vou te ensinar. Se nós pecasse, olha como que Deus era estratégico. Ele criou o tempo já com tudo com um propósito bem encaixado. Por quê? Se eu e você pecasse lá na eternidade, eu e você seríamos o quê? Eternos pecadores. Entenda isso aqui. Se eu e você pecasse lá na eternidade, se Deus não tivesse tirado você da eternidade, colocado você no tempo, que ele é bem estratégico, ele sabe de tudo, ele entende, ele sabe o que ele está fazendo. Se eu e você pecasse lá, se a gente não tivesse oportunidade de arrependimento, e aí? O que queria acontecer? Me diz aí. Eu e você seríamos eternos pecadores. Entende? Você, vamos lá, se você sofresse uma ferida lá na eternidade, essa ferida seria eterna. Se você sofresse algum problema emocional, esse problema seria para sempre. Então Deus ele criou o passado para te proteger e para me proteger. Agora vocês estão entendendo? Tá claro para vocês, sim ou não? Provei ou não provei que o passado tem um lado positivo? Provei ou não provei? Deus ele cria o tempo para proteger você. Ele te dá a eternidade, ele tira você da eternidade, ele te presenteia com 3 fases. 3 fases do tempo ele te presenteia. Querido, ele te dá 3 fases do tempo para você viver. Ele te dá o passado. Porque, não, vamos lá. Porque se eu errar, se você errar no seu passado, certo? Se você errar e se você se arrepende e você pega o seu erro e joga no mar do esquecimento, você está livre. Pessoal, o mar do esquecimento ele está no passado. O eterno, Deus, ele não visita o mar do esquecimento. Esquece isso. O mar do esquecimento fica para trás. Consegue entender? Então,
O passado tem a capacidade de pegar a sua dor e deixar lá no passado. Muitas pessoas que estão presas no passado, elas estão presas por não permitir abandonar as coisas tão insignificantes que elas viveram no passado e não respeitar o passado. O Eterno, ele nos dá o tempo para que, né, para que nós venhamos esquecer o nosso passado de terror, nosso passado, né, triste, nosso passado difícil. E ele faz com que nós venhamos deixar tudo no mar do esquecimento, tudo fica no passado. O seu passado duro, o seu passado ruim ficou lá. Seu passado ruim ficou para trás, ficou no mar do esquecimento. Esquece. Esquece isso. Apenas esquece. Vive o novo. Estão entendendo? Anota isso. Fazer o certo no tempo errado é fazer o errado. Fazer o certo no tempo certo e agir no tempo certo vai fazer você cumprir o seu propósito. Entende? Porque você sempre pede para Deus, Deus faz algo novo. Você jejua, você ora e você não recebe algo novo. Eu falei, fazer o certo no tempo certo é fazer o certo no tempo errado é fazer errado. E fazer o certo no tempo certo e agir no tempo certo te faz alcançar o seu propósito. Está entendendo? Tá claro aí? Então, às vezes você fica pedindo coisa para Deus, você ora, você jejua e você não recebe nada novo. Entende? Só que ninguém nunca ensinou para você que Deus ele não pode te dar algo novo, porque tudo que é novo está no futuro. Peguei vocês mais uma vez. Não, eu estou provando para vocês, eu estou mostrando para vocês que se você não está com a vida boa, aqui está a explicação. Estão entendendo? Essa é sério, hein? Então, Deus ele não pode dar. Escreva isso, Deus não pode dar algo novo para você, porque tudo que é novo está no futuro. E o novo só tem validade o novo só tem validade no presente. Você quer algo novo, mas sua cabeça está lá no passado. Você quer algo novo, mas você está preso lá no passado. Quem te impede de viver o novo é você mesmo. Anota isso. Pô, acho que agora não vou precisar mais abrir a câmera, não. Deixa eu até colocar esse caderno aqui. Então, tá vendo? Agora a paternidade deu frutos. Antes meu filho gastava minhas canetinhas, hoje eu estou gastando as dele. Agora sim. Então, presta atenção no que eu quero explicar para vocês aqui. Isso aqui é impressionante, né? Abriu ou não abriu a mente de vocês aí? Tá claro para vocês? Vocês tinham noção disso? Do poder do tempo? Não tinham, né? Porque se tivesse, tudo estaria novo. Não estaria nada antigo na vida de vocês. Né? Só que aí vai ser que a gente, mas como que eu faço para esquecer o passado? Isso aí você já tem que trabalhar nisso aí. Gestão emocional, lembra ontem? Tem muita coisa que tem que ser trabalhada. Você tem que entender isso. Mas vamos focar aqui. Você não vive algo novo porque sua cabeça está presa lá no passado. Entende? Então, enquanto você não sair do passado, você não vai viver algo novo. Quem te impede de viver o novo é você mesmo. É. Por quê? Tudo que Deus, tudo que você. Espera aí rapidinho, pessoal. Eu vou precisar fazer uma pausa aqui, porque os técnicos vieram aqui para resolver a questão da minha internet. Só me dá um minuto aqui, por gentileza. Pronto. Só liberei eles ali para, enquanto eles arrumam o Wi-Fi, eu termino aqui a aula. Né? Então vamos lá. Eu preciso arrumar essa internet hoje ainda, que ainda tenho
Estou usando meus dados móveis, é ruim porque, querendo ou não, gasta. Então vamos lá. Eu quero que você entenda que o novo que Deus tem para você só tem validade no presente. Enquanto a sua cabeça não sair do velho, não sair do passado, você nunca vai viver o novo. Tudo que você pede para Deus não pode chegar para você porque você não está disposto a largar o passado. Você não está disposto a largar quem te traiu, a perdoar, né? Quem te traiu, quem te feriu. Como que você quer viver o novo se você não esquece o passado? Entende? Porque se Deus ele nos dá o tempo para esquecer o passado, para esquecer o passado difícil, então ele está nos dando uma nova oportunidade de começar de novo. É ou não é? É ou não é, gente? Ele está te dando uma nova oportunidade para começar de novo. Seu passado fica lá atrás. É isso mesmo, Gessiane. Você está vendo que Deus ele tem algo maravilhoso para você. Só que se você ficar preso ao passado, como é que você vai viver o novo? Esquece. Larga quem te traiu, larga quem te feriu, abandona. Eu sei que é difícil perdoar, mas abandona, perdoe. Deixa essa pessoa para lá. Não precisa nem você conviver de volta. Não precisa. Tem pessoas que perguntam, é para perdoar, tem que viver. Não tem que viver, não. Como é que você vai viver com pessoas assim que já te traiu, já fez um monte de coisa? Só perdoa. E se entenda que a falta de perdão é como você engolir um veneno querendo que outra pessoa morra. Não perdoar é engolir um veneno querendo que outra pessoa morra. Entende? Mas quem morre é você. Escreva assim: meu futuro é inevitável. Escreva isso. Meu futuro, ele é inevitável. Entende? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você faz uma oferta, em que tempo que a sua oferta entra? Você sabe? Vamos supor que você acabou de fazer uma oferta. Em que tempo a sua oferta ela entra? Me diz aí. Alguém sabe me explicar isso? Vocês querem que eu deixe para ensinar isso aqui lá no treinamento? Diz que sabe. Isso, Vânia. No futuro. Mas aqui tem um segredo, Vânia. A sua oferta, Vânia, ela tem capacidade de entrar em duas estações. Aliás, em uma estação só, em um tempo. Escreva isso para quem, né? Escreva isso para que você nunca mais venha esquecer. Certo? Por quê? Presta atenção. Para que você não venha esquecer e venha fazer as coisas no modo automático. A sua oferta, ela entra no futuro, mas ela acessa a eternidade para ela poder tocar no seu futuro. Certo? E ela é respaldada pela eternidade. Olha que top. Não, passado não. Sua oferta não entra no passado, tá? Não entra. Não entra no passado, não. Sua oferta, ela entra no futuro, mas ela acessa também a eternidade. Ela toca no seu futuro. Antes de tocar no seu futuro, ela é respaldada pela eternidade. Veja só como que fazer o certo no tempo certo causa um impacto na sua vida. Então, entenda isso. O tempo foi criado, né, para você esquecer, entende? Porque se não existisse tempo, você não poderia esquecer, sabia? Sabia disso? Se não existisse tempo, você não poderia esquecer. Você precisa esquecer na sua vida. E essa questão que eu falei sobre a oferta é muito importante. Tem pessoas que não entendem sobre a oferta. Gente, a oferta, existe o cordão de 3 dobras de Salomão, que é jejum, oração e oferta. E a oferta, ela é importante. Por isso que Jó fazia muitas... Eu não fico falando muito de oferta, porque eu sei que tem pessoas que elas, né, elas são muito, como eu posso dizer, tem um coração muito preso a mamão. Mas eu vou começar a explicar e vou ter que falar sobre isso. Por mais que as pessoas elas não gostem, é importante a gente falar. Porque a oferta, ela é o primeiro ponto, ela traz um princípio de honra. A oferta, você sabe que a oferta ela pode acelerar o seu futuro. Existem vários tipos de oferta. Existe a dimensão das ofertas. Jó fazia oferta para os filhos dele, por que será? Os filhos de Jó estavam tudo em pecado. Se você for ver certinho, você vai entender. Certo? Mas presta atenção, claro que isso não livrou eles da morte, mas a oferta que Jó fazia acelerou,
Ou seja, fez eles viverem por mais tempo. Ok? Uma outra hora eu explico isso para vocês. Isso. A oferta tem muito poder. Qualquer dia eu vou ensinar o poder da oferta de uma forma muito, muito poderosa. Amém. Isso aí, Rosa. A oferta é muito importante. Tem gente que ela nunca oferta e ela não entende porque certas coisas ficam travadas na vida dela. Mas presta atenção. Deus, entenda isso. O tempo foi criado para que você pudesse esquecer. Porque se não existisse tempo, igual eu falei, nós não iríamos esquecer. O que você precisa esquecer na sua vida, gente? Me fala aí, o que você tem que esquecer? O que você mais quer esquecer hoje? Se você entende que o tempo existe para que você comece a governar, por quê? Gente, você não pode ter pensamentos do passado. Toda vez que você traz o passado, você gera um sentimento no presente. Anota isso. Trazer o passado para o presente me dá a mesma sensação de estar lá no passado. Você sabia que a sua alma ela não sabe identificar o tempo? Quantos de vocês aqui sabia disso? Sua alma ela não sabe identificar o tempo. Se você lembrar agora de um acontecido que aconteceu há 10 anos atrás, um momento triste, ruim, se você lembrar, você começa a chorar agora. Por quê? Porque sua alma ela vai sentir como se tivesse acontecido agora. Para ela, ela não sabe identificar se foi ontem, se foi 10 anos atrás. Consegue entender? Isso é muito sério. Então, toda vez que você traz um pensamento, né, do passado, você gera um futuro, um sentimento no seu presente. E esse sentimento do seu presente, ele vai danificar o seu DNA, e ele vai danificar também a sua genética. Toda vez que você ceia, eu até explico sobre essa, a ceia é muito poderosa. Toda vez que você ceia, né, quando você ceia na sua igreja, e você toma o cálice, você come o pão, as escrituras dizem, ela diz assim, fazer isso em memória de mim. Quando você entende o tempo, quando você entende as estações, imagina Jesus, vamos lá, é porque agora eu não vou mais conseguir mais fazer o desenho, mas imagine Jesus. Imagine Jesus, imagine você, um de frente para o outro, sentado numa mesa. Você numa cadeira, ele de frente para você. Se quiser, fecha até seus olhos aí. Nós sempre fazemos isso quando nós vamos cear, certo? Imagine Jesus. Eu quero mostrar algo profético para você aqui. Eu não estou falando de quantas vezes, tá, gente? E nem de quando você vai cear, porque isso daqui não está escrito na Bíblia. Você sabia que a ceia tinha que ser diariamente? A igreja primitiva fazia isso todos os dias. Isso mesmo, tem que cear todos os dias, é isso aí. A Ruth tá certinha. Tem que cear todos os dias. Quando fala assim, fazer isso em memória de mim, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero te fazer uma pergunta. As memórias estão em qual tempo? Passado? Fazer isso em memória de mim. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Quando você toma a ceia, Cristo e você faz isso em memória de Cristo, toda vez que você toma a ceia consciente, né? Toda vez que você toma a ceia na consciência profética e na revelação, tudo que está na memória de Cristo é transferido para a sua memória. E tudo que está na sua mente, as suas dores, seus traumas, etc., feridas, vai tudo para Cristo. Entende isso? Fazer isso em memória de mim. Significa o quê? Tomar a ceia e você terá a minha mente. Toma a ceia e você saberá quem eu realmente sou. É isso que Jesus está falando. Isso que Jesus falou. Isso que Jesus quis dizer. Profundo, né, Gessiane? Isso que Jesus ele quis dizer. E não tem essa, ai, é só domingo, é uma vez no mês, ai, eu não sei. Não tem hora, não tem data, porque vai dizer fazer isso. Toda vez que você fazer isso em memória de mim, é toda vez que você for ceiar. Não tem dia, não tem hora, não tem data. Por isso que a igreja hoje ela está falida, porque a igreja não entende o poder da ceia. Porque se a igreja entendesse o poder da ceia, a igreja estaria num nível muito maior, muito superior do que ela está. Por isso que a igreja hoje, com todo respeito, é uma igreja fracassada. Porque ela não entende os princípios da palavra. Está morta, é isso mesmo. A igreja hoje é uma prostituta. Não vou falar isso agora não, mas nos próximos dias eu vou ensinar isso para você. Quando eu ensinar para você a contaminação que muitas igrejas estão passando para você, a igreja é como uma prostituta que tem AIDS, que ela está transferindo para um monte de gente esses AIDS.
É pesado falar isso, eu sei, é pesado. Mas você vai entender o que eu estou querendo dizer daqui uns dias. Claro, se você estiver comigo ainda aqui. Por isso que eu não entrego tudo. Primeiro porque, senão você vai se tornar um obeso espiritual. E não vai aplicar nada. Vai querer só pegar a informação. Nossa, que forte, que forte. Adianta o quê? Falar que é forte e você não usa. É forte para quê? É igual os evangélicos. Nossa, é forte. Igual os religiosos. Isso é forte, irmão. É forte, irmão. Mas não faz nada com aquilo que ele fala que é forte. Estão entendendo? Então, você sabia que a ceia, ela fortalece, ela cura, a ceia, ela traz um equilíbrio, um alinhamento, ela ministra o seu DNA. Toda vez que você recebe uma transfusão de sangue, você recebe uma hemodiálise espiritual. Jesus, ele transfere o seu sangue, tira toda a contaminação do seu DNA, toda a iniquidade, ele vai transferir no sangue dele. Isso é totalmente profético. Isso te dá sabedoria. Jesus, ele é a fonte de toda sabedoria, gente. O tempo é importante porque o tempo, ele te protege de experiências ruins que você não poderia ser curado. Eclesiastes 4, versículo 14 ao 15. Até que está claro para vocês, eu já estou finalizando, tá? Estou finalizando para que todos possam aproveitar aí a quarta-feira de vocês. Eu também tenho muita coisa para fazer, resolver esse negócio da minha internet aqui, porque o dinheiro é sangue, isso. O dinheiro é sangue, isso mesmo. Dinheiro é sangue. Por isso que é importante vocês saberem ofertar. Vocês saberem também ofertar no lugar certo. Como assim? Eu vou tentar explicar isso para você. Não vou conseguir explicar isso agora porque eu tenho que dar um treinamento. Mas presta atenção. Imagine que você cortou o seu dedo e você conectou o seu dedo em outra pessoa que ela também cortou o dedo dela. Você misturou o seu sangue com o sangue dela. Certo? Só que essa pessoa tem AIDS. Automaticamente, ao você encostar o seu dedo no dedo dela, o seu sangue com o dela, você pegou aquele vírus, aquele AIDS. Dinheiro, ele é sangue. Porque dinheiro, ele acessa muitas situações. Deixa eu tentar dar esse exemplo, porque não tem como eu explicar isso agora. Tem que dar uma base muito fundamentada. Como assim? Presta atenção. Como assim, ofertas para pagar? Não tô entendendo. Presta atenção nisso daqui. Explica melhor isso aí. Mas presta atenção. Se você ofertar na vida de uma pessoa que é próspera, agora, o seu sangue intocou naquela prosperidade daquela pessoa e você tem uma grande probabilidade aquela prosperidade tocar em você e começar a perseguir você. Se é que vocês estão entendendo, eu vou ter que explicar isso para vocês de uma forma diferente. Entende? Eu vou ter que explicar isso para vocês em outra ocasião. Mas para algumas pessoas eu já dei uma base sobre isso. Entende? Para pagar determinadas situações do passado. Não, 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 não. A sua oferta não entra no seu passado. A sua oferta, ela não entra no seu passado. Entende? Agora eu entendi, é porque eu não tinha visto a mensagem completa, eu tinha lido pelo computador. Eu só li assim, nós podemos fazer oferta para pagar, só tinha lido essa parte. Agora eu vi. Sim, sim. Bom, Cláudio, é que são muitas aulas, não dá para encher você de informação e também você tem que usar o que você já tem. Usa o que você já tem, certo? Eu sei que vocês querem aprender, mas procure aplicar, procure fazer. Mas aqui você já entende que dinheiro ele é sangue. E uma das coisas que, vamos supor, dinheiro ele é sangue, ele pode trazer tanto uma contaminação, quanto também ele pode trazer uma bênção, uma porção de bênção sobre você. Todo lugar que você investe o seu dinheiro, você está atraindo, vamos dizer, o que estava naquele lugar. Se você investiu o seu dinheiro em drogas, em bebidas, em coisas de prostituição, você está contaminando o seu sangue. Se você investir o seu dinheiro em sabedoria, em conhecimento, em ofertas para o altar, você está atraindo para si o positivo. Só que tem muito mais além disso. Tem uma coisa que eu não posso nem falar aqui. Entende? Até porque isso aqui vai para o YouTube. Por isso que eu estou tentando dar uma... Isso aqui é muito pesado. Isso aqui é muito sério. Amém, Eliane. Depois você fala para mim lá no particular.
Eclesiastes, vamos lá. Vamos para Eclesiastes aqui para mim finalizar. Eu preciso almoçar para poder seguir os atendimentos. E até aqui está claro, né? Eclesiastes capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. Olha só. Eclesiastes 4, versículo 14 e 15. Ó. Ainda que o jovem seja um ex-detento ou tenha nascido de uma família de mendigos, poderá chegar ao trono e governar uma nação. Observei, observei que apesar das dificuldades, o povo vivia debaixo do sol. O povo que vivia debaixo do sol seguia aquele jovem, o sucessor do rei. Bom, uma outra hora eu vou trazer uma profundidade acerca disso. Escreva isso daqui. Escreva assim, tempos difíceis, para ver se você consegue entender o que eu quero explicar. Escreva aí, tempos difíceis. Por quê? Vamos lá. Para que servem os tempos difíceis? Tempos difíceis e duros são uma preparação para o futuro. Entende? Sempre que Deus ele quer levar você a um nível superior, primeira coisa, ele vai te dar uma rampa para você subir. E subir uma rampa no início dificulta por um tempo. Entende? Espera aí que eu vou ter que pausar, que tá me chamando ali. Deixa eu ver. Eu vou ter que ir lá. Espera aí, gente. Só me dá um minutinho. Pronto. Resolvido. Estão finalizando ali. Dessa vez eles vão trocar o aparelho. Mesmo que eu já pedi outra coisa, já pedi outra internet. Agora pra você ver, as coisas só são resolvidas quando você dá uma forçadinha, né? Na barra. Então vamos lá para você entender. Eu quero que você entenda algo. Deus, ele sempre quando ele quer levar você para um nível superior, o que vai acontecer? No começo, você vai ter uma rampa para você subir. Ele vai te dar uma rampa para você subir. E isso vai dificultar você por um tempo. Esse tempo difícil, esse tempo difícil que você está vivendo, né, ele está com os minutos contados. Anota isso. Esse tempo difícil que você está vivendo está com os minutos contados. Você está prestes para acessar o seu futuro glorioso. Escreva isso. Escreva aí. Meu futuro glorioso é inevitável. Porque os tempos difíceis, eles são uma preparação para o nosso futuro. Porque muitos de vocês não entendem o poder, né, o poder de um sacrifício. Pessoal, todo sacrifício que é gerado no reino do Espírito, ele tem um peso. E no reino espiritual é tipo um sacrifício que é feito, ele tem um peso. Entende? Então, em vez de você ficar reclamando, em vez de você ficar murmurando, você precisa se sacrificar.
Você precisa sair do conforto. Você sabia que quando uma mulher ela tá para dar luz, ela tá no lapso da dor, né? É ali, é no lapso da dor que nasce a criança. Anota isso. É no lapso da dor que nasce, que ela gera. Mas só que a humanidade hoje quer crescer na onde? Quer crescer no conforto. Não existe compatibilidade do crescimento no conforto. Toda situação difícil, ela tem o poder de te levar para um futuro glorioso. Amém? Então, não fuja dos problemas mais. Os seus gigantes, eles não vieram para te matar. Seus gigantes vieram, sabe para quê? Para te habilitar. Para te habilitar. Quando você entende isso, agora você vai começar a sair do seu passado. É, isso mesmo, desconfortável. Nós precisamos se colocar numa zona de desconforto. Eu já falei isso para vocês. Conforto, ele vai. O que o conforto vai te dar? Que futuro o conforto vai te dar? Me diz aí. Nada, não vai te dar futuro nenhum. Amém? Bom, então vamos lá. Eu vou finalizar aqui, pessoal. Que já é 1h30. Vamos fazer uma oração de renúncia aqui. Porque senão meu tempo vai ficar corrido. É ruim você sair de uma situação, você tem que sair correndo para outra situação. Eu tô assim já, entende? Mas vamos lá. Eu tô assim já há dias já. Saio de uma aula, vou para outra. Às vezes, se eu, é, se eu ficar 10 minutinhos a mais, eu posso me atrasar mais ainda. Então vamos lá. Fecha os seus olhos aí, para que nós possamos orar. Eu espero que essa aula tenha falado com você. Eu espero que você aplique isso no nome poderoso de Jesus. Fala assim, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu me coloco diante do teu trono e eu declaro que nenhum tempo perdido será maior do que o propósito eterno que habita dentro de mim. Vou repetir. Eu declaro que nenhum tempo perdido será maior do que o propósito eterno que habita dentro de mim. Eu quero renunciar agora, Pai. Todo ciclo de distração, toda confusão espiritual e toda frustração emocional que me impediu de discernir os tempos de Deus, os teus tempos, Pai. Fala assim, eu renuncio agora às distrações que me fizeram perder oportunidades. E eu declaro que a partir de hoje, o tempo voltará a ser o meu aliado e não o meu inimigo. Eu renuncio à mentira do inferno que tentou roubar o meu propósito. Eu renuncio aos traumas do meu passado, as dores que ficaram presas na minha alma. E eu declaro, meu passado está entregue no mar do esquecimento. Eu renuncio agora a todo espírito que me fez enxergar as lentes, que me fez enxergar a vida com as lentes quebradas. Eu renuncio à voz da serpente, o código da serpente no meu DNA. Eu renuncio à voz de Lúcifer, que me fez acreditar que eu estava atrasado. Eu não estava atrasado. Eu declaro que o tempo de Deus está sendo realinhado dentro de mim. Fala, Pai, ajusta agora meu relógio profético. Senhor, hoje eu destrono agora toda emoção que usurpou o governo do teu espírito. Eu retiro agora do trono da minha alma o medo, a culpa, a vergonha, a autopiedade e declaro agora que eu viverei o tempo determinado para mim. Que o Espírito Santo se assente no trono da minha alma e comece agora a governar o meu tempo. Que a tua vontade, Pai, volte a reger as minhas estações. Eu renuncio agora o tempo da ignorância e eu recebo a sabedoria para discernir o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Eu declaro, o passado não governa mais o meu presente. Meu futuro glorioso é inevitável. Fala assim, Senhor, ensina-me a celebrar o dia do meu nascimento. E me faz compreender que a minha existência é um marco nos céus. Eu declaro, o tempo foi criado para me proteger. O tempo foi criado para me curar. O tempo foi criado para manifestar o propósito eterno de Deus em mim. Em nome de Jesus, eu recebo a restauração dos meus ciclos, a cura dos meus atrasos,
e a revelação do tempo perfeito de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro agora que o atraso se transforme em aceleração divina. Todo o peso do passado seja lançado ao abismo agora. Todo o tempo perdido será redimido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Só se você concorda, escreva aqui. Amém. Perfeito? Todo mundo entendeu?